Olá, meu nome é Diego Campos, meu RA é 21057829. Faço parte do Polo de Pinhais e congrego na Igreja de Deus, Comunidade Pinhais. E estamos com uma ação semanal de comunicação para combater e identificar notícias falsas. Eu quero compartilhar com você o que a palavra de Deus, o que a Bíblia fala a respeito da verdade, da mentira. João 17,17 diz assim: oração de Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, poderosa para criar e sustentar todas as coisas, é manifesta em Jesus, descrito como o Verbo encarnado, o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor nos diz que somos santificados na palavra daquele que é chamado na própria Escritura por fiel e verdadeiro. Então Deus tem um apreço muito grande, absoluto, pela verdade. O Senhor Jesus é a própria verdade. O próprio Evangelho de João diz no capítulo 3, versículo 21, o seguinte: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quem é verdadeiro é transparente, é íntegro, não tem o que esconder, não tem o que ocultar, disfarçar, não tem o que distorcer. E esse é o chamado do Senhor para nós. Esse é o chamado da palavra do Senhor. 1 Coríntios 13, versículo 6 também diz algo a respeito da verdade. Diz que o amor não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então quem ama tem prazer na verdade, não na injustiça. O amor, o nosso Deus que é amor, Ele tem prazer naquilo que é verdadeiro, não no que é falso, no que é injusto, no que é distorcido, no que é deturpado. Por outro lado, Jesus disse que a mentira é uma obra de Satanás, obra do diabo. O diabo é o pai da mentira. É uma das poucas coisas que ele é capaz de produzir, o engano. Está escrito em João 8,44. E um salmo, Salmo 5, versículo 6, diz que o mentiroso se faz o inimigo de Deus. Diz: tu destrói os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Quem mente se faz o inimigo do Senhor. Efésios 4:25 diz o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então quem mente também se faz, além de inimigo de Deus, inimigo da igreja, inimigo também do seu irmão. Esse é o alerta que a Escritura nos diz a respeito do que é verdade e do que é mentira. Por sua vez, o diabo, esse termo diabo, essa palavra, significa caluniador. E calúnia é atribuir um crime a alguém que não o cometeu. E essa é a obra dele, essa é a maneira de agir do diabo. Mas impressionantemente ele só usa a verdade para disseminar suas mentiras. Alguém disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. E é assim que o maligno atua, que o mentiroso atua. Afinal, ele foi o primeiro teólogo. Ele questiona e distorce a verdade. Ele usa a verdade para criar mentiras ou enganar. Foi assim que ele tratou com Jesus na tentação do deserto. Ele começa dizendo: você é o Filho de Deus? Foi isso que você ouviu? Ou também para Eva no jardim: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então ele distorce a palavra de Deus, ele distorce o que Deus diz. Outra maneira que ele age, ele nega a verdade de Deus, ele nega a verdade da palavra. Ele diz ao Senhor: olha, pode se lançar então, porque está escrito assim, assim, assim a seu respeito. Ou para Eva ele disse: não, é certo que você não vai morrer. Deus disse isso, mas não vai bem assim, não é dessa maneira. Então, além de questionar e distorcer a verdade, ele nega a verdade. Ele desacredita a eficácia dela. Ele ensina completamente de maneira deturpada. E por fim, ele também age fazendo falsas promessas. Ele mente. Ele disse ao Senhor Jesus: tudo isso te darei. É um engano. Assim como ele enganou a Eva, ele falou: olha, os seus olhos serão abertos e você será como Deus. Então ele questiona e distorce a verdade, ele nega a verdade e faz promessas falsas. Diante disso, eu tenho algumas dicas para você, para identificar
notícias falsas, identificar fake news. Como? De várias maneiras. Mas você pode começar duvidando, ouvindo, prestando bem atenção no que está sendo dito e questionando. Sabe, algumas notícias muito sensacionais, muito escandalosas, muito absurdas, extraordinárias, normalmente têm o propósito de chamar a sua atenção para os veículos que as compartilham, que tem o objetivo de fazer com que você clique no link e assim eles possam promover os seus anunciantes. Mas, na verdade, as suas notícias são falsas ou alteradas ou só têm o objetivo de fazer com que você acesse aquele canal. Então duvida. Se é muito sensacional, se é muito escandaloso, se é muito absurdo, questione. Procure a verdade nas entrelinhas, não apenas nas manchetes, mas no que está sendo escrito. Também verifique as fontes. Normalmente diz que cientistas, especialistas, estudiosos, universidades, mas quais? Quem? Procure os nomes. Para ser íntegro e sincero, é importante dar nome aos bois. Então verifique se a fonte que você está acessando, se ela compartilha a origem, se ela apresenta a origem dos estudos, ou das notícias, ou dos artigos e assim por diante. Muito cuidado também com o link, para que você não caia aí num portal cheio de vírus que possam prejudicar o seu veículo, seu smartphone ou notebook, o que você estiver usando para acessar. Verifique também as datas. Qual foi a data de publicação dessa notícia, dessa informação que você está acessando? Se tem algumas fotos, será que a foto apresentada tem a ver com o material que está sendo compartilhado? Será que não é de outro acontecimento que não tem nada a ver com isso? Que tem o objetivo só de ilustrar uma mentira que está sendo compartilhada, divulgada? Então preste atenção nessas 3 dicas. Duvide da manchete, leia o artigo e no artigo identifique as origens. Quando cita especialistas, personagens, pessoas, quem são? Cuidado com os links e cuidado com as datas, cuidado com as imagens. Tem a ver com o contexto? Questione essas coisas. Para combater essas notícias, eu também tenho algumas dicas para você. Quando você receber uma notícia, uma informação, em primeiro lugar, questione a respeito da veracidade. Isso é verdade? Você tem certeza sobre isso que você está me falando? É verdadeiro? Quem te contou? Tente identificar o lado que está te compartilhando essa história. Nem todo lado... Aliás, toda história tem um ponto de vista, então tente identificar qual ponto de vista está te transmitindo essa verdade. Tente identificar qual lado da história você está ouvindo ou está sendo transmitido para você. Então, primeira dica, identifique a verdade. Não tem certeza se é verdade, não está claro, não é possível ter certeza, ter completa noção se aquilo é verdade. Segundo passo, identificar isso que estão me falando. Isso é bom? Isso beneficia alguém? Ou só traz males? Isso que estão me contando é bom? Traz algum benefício para alguém? Traz algum benefício compartilhar isso? Por que estão me contando isso? Então procure identificar se há bondade nisso que está sendo transmitido, para combater notícias falsas, porque a mentira vem para prejudicar, normalmente. Não só favorecer alguém, mas principalmente prejudicar outra pessoa. Então procure identificar se aquilo é bom, tem alguma bondade naquilo. Terceira dica, verifique a utilidade dessa informação. É útil? É útil para quem? Para que isso está sendo compartilhado? Para que compartilhar essa informação? Para que divulgar essa informação? Então não é só saber se é verdade, mas também é muito importante você verificar o quanto da verdade, qual lado da verdade você está ouvindo, porque sempre há mais de uma, E se há alguma bondade em compartilhar isso que está sendo transmitido, e se há alguma utilidade. Um texto para a gente concluir da palavra de Deus diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita a graça aos que ouvem. Que sejam palavras boas para edificar, que sejam palavras de graça, além de verdadeiras, palavras que edifiquem, que transmitam graça para os seus ouvintes. Amém? Que Deus abençoe você. Muito obrigado.